Aproveite esse momento. Nós não podemos agora nos abraçar, mas podemos expressar o nosso amor através das nossas palavras. Por isso, no chat do nosso canal, expresse e abençoe o seu irmão que está aí também com a gente. Diga a ele o que o Senhor deseja para a vida dele, o que você deseja para o seu irmão. Abençoe o seu irmão, mencione ele aí no chat e expresse o amor de Cristo através das suas palavras. Louvemos ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Abençoa seu irmão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declare a paz. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Declara seu irmão e abençoe o seu irmão na paz de Cristo. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que as misericórdias do Senhor se renovem nas suas vidas a cada manhã e que nesse tempo de lutas e crises que estamos passando, possamos permanecer firmes na palavra do nosso Deus. Eu quero aproveitar nessa manhã, antes de fazer uma reflexão da palavra do Senhor, eu quero trazer algumas orientações para os irmãos. Na verdade, este meu canal é um canal que eu vou tratar de liderança discipuladora. Então, todos os vídeos que aparecerem no meu canal será sobre esse assunto, sobre esse tema,
Então, assim, se você está nesse canal aqui agora pela primeira vez, se inscreva, clique no sininho para você sempre receber um novo vídeo que eu trouxer. E eu tenho uma missão com esse trabalho de ajudar líderes e pastores sobre a prática do discipulado. Há muita teoria sobre discipulado, muito conhecimento sobre discipulado, mas a prática do discipulado é algo que muitos pastores e muitos líderes têm dificuldade realmente de fazer. Então essa é a missão desse canal, é a missão desse trabalho, de ajudar os líderes nesse sentido. Uma outra missão também seria ajudar líderes de pequenos grupos a discipular melhor os seus grupos, discipular melhor as pessoas individualmente, com sugestões, trazendo orientações da palavra de Deus a respeito de o que é ser mesmo um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque se você não é um verdadeiro discípulo de Jesus, você não vai fazer um discípulo de Jesus, não é? É preciso ser para depois fazer. Então, eu vou trazer sempre orientações para que você possa aplicar no seu pequeno grupo, na sua igreja, com seus líderes. Então, é um canal para isso, para que você possa estar sempre tendo ferramentas para você aplicar no seu trabalho discipulador. Em qualquer igreja, em qualquer lugar, né? E no seu bairro, na sua vizinhança, onde você estiver. Vai ter sempre vídeos curtos com orientações gerais sobre discipulado e sobre liderança, para que a gente possa cumprir a ordem de Jesus, a grande comissão, com qualidade, né? Entender exatamente que precisamos multiplicar discípulos de Jesus e não apenas membros de igreja. Então, sempre teremos alguma coisa nesse sentido para que você possa ir aplicando na sua vida diária. Nós não estamos reunidos no templo, mas podemos continuar discipulando até pelas redes sociais. Então, discipulado é um trabalho que não depende do templo, não depende do culto. Depende exatamente da minha vida com Deus para que eu possa transmitir isso para outras pessoas. Então, hoje, antes da reflexão dessa manhã, eu quero trazer umas orientações rápidas sobre a sua vida devocional. Olha, se você é um discipulador, deseja ser um discipulador, o que é fundamental é você ter uma vida devocional constante, persistente. Não é ler a Bíblia de vez em quando, não é orar de vez em quando, não é orar quando tiver vontade. A gente tem que ler a Bíblia quando está com vontade e ler a Bíblia quando não está com vontade também. A gente deve orar quando está com vontade e orar quando também não estiver com vontade. Não é? Na verdade, leitura de Bíblia e oração é um requisito mínimo para um discipulador. Então, eu sempre trago algumas orientações e quero deixar algumas nesse vídeo hoje. Por exemplo, você precisa criar o hábito de ter vida devocional. E para você criar esse hábito, né, porque você não pode discipular sem ter uma vida devocional de qualidade, você precisa, primeiro, você precisa ter um local e um horário fixo. Sempre assim. Escolha um local e um horário fixo. Seja de manhã, seja meio-dia, seja à noite, o horário que você escolher tem que ser todos os dias esse horário. E o local que você escolheu para isso tem que ser todos os dias esse local. Isso é base para você criar um hábito de vida devocional. Uma segunda frase que você precisa memorizar é pensar sempre assim: sem Bíblia não tem café. Ou então, sem Bíblia não posso dormir. Então, vai memorizando isso, pensando nisso, e aí você vai criar um hábito de ter sua vida devocional diariamente. Uma outra coisa é você arranjar alguém para você prestar contas. Né? Se você tem muita dificuldade, disciplina, de horários, de local, arranje alguém. Olha, me cobre todo dia, uma vez por semana, um horário, um local, me cobre essas coisas. Eu preciso de alguém que me cobre para fazer isso. Não é pecado isso não. Né? Você deve sempre ter alguém que possa cobrar de você esse hábito. No meu grupo, que eu mando essas mensagens
devocionais todas as manhãs, tem um pastor que tem me agradecido muito, porque ele tem uma dificuldade muito grande, muito ocupado, e aí ele diz que isso ajuda ele a manter uma vida devocional. Então, você pode ter alguém assim para fazer isso na sua vida. Uma outra coisa importante também é quando você for para o seu tempo devocional, você orar antes de ler a palavra de Deus. E orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para o seu momento devocional. E uma coisa importante também é você orar com o texto. É muito bom, é muito importante. Você vai lendo o texto e você vai orando sobre aquilo que Deus está lhe falando sobre o texto. Você aí tira o foco de você mesmo e o seu foco vai para o Pai. Você tira o foco de você mesmo, dos seus problemas, e o seu foco vai para os outros. Quando você ora com o texto, à medida que você vai lendo o texto, você vai orando. Né? Isso é um hábito excelente de disciplina espiritual. Por exemplo, tem gente que faz o seguinte, lê um texto, depois vai orar. Aí tem lá um caderno cheio de nomes de oração. Você pode ter seu caderno, você pode ter sua agenda de oração, mas se você, assim, umas 2 ou 3 vezes por semana, você fazer um tempo assim, de ir lendo o texto e orando sobre aquilo que Deus está lhe falando sobre o texto. E quando você terminar aquilo, sempre pergunte o que é que Deus quer que você faça com aquilo que Ele está falando com você. Isso é uma forma de ter um tempo devocional de qualidade, e você, tendo esse tempo devocional de qualidade, tempo com Deus de qualidade, você sim será um discipulador melhor, porque você vai ter experiências pessoais para falar com quem você discipula. Não dá para discipular sem ter uma vida devocional constante e uma vida devocional pautada na oração e na palavra de Deus. Então fica aí essas dicas para hoje, tá certo? E assim, sempre vão ser vídeos que teremos dicas sobre liderança e sobre discipulado, tá certo? Mas hoje eu quero ainda ler com vocês a palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Eu gostaria de falar nessa manhã um pouco sobre a graça de Deus, né? Essa graça que foi demonstrada em Jesus para as nossas vidas. E quero falar 4 coisas dessa graça, que vai nos ajudar a entender um pouco sobre esse recurso. Né? Vamos pensar na graça nessa manhã como um recurso que nós temos, um recurso que Deus nos deu para vivermos a vida cristã, né? Uma vida de discipulado, né? Uma vida que permaneça, uma vida que produza frutos, como Jesus disse, né? Uma vida que seja sal e luz desse mundo, uma vida que brilhe, uma vida que influencie, uma vida que faça diferença na vida das pessoas. Então nós precisamos dessa graça, graça salvadora de Jesus, e essa graça preciosa que nos alcançou, né, pela fé, e precisamos dela como um recurso para que a gente possa caminhar. Então eu vou ler o texto, muito conhecido. Quem não conhece essa história, é aquele momento de Paulo, né, quando ele diz assim: embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Ouça Paulo falando sobre isso. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão e somente Deus sabe. Ele repete. Não é eu que estou repetindo, não, é o texto que repete. E ali ele ouviu coisas
que palavras humanas não conseguem contar. Eu me engabarei desse homem, mas não me engabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. O Paulo que estava se gabando, que dizia, sou fariseu, conheço a lei, agora ele já está começando a se sentir um homem mais fraco, mais dependente da graça. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, 3 vezes, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto feliz, diz Paulo, em me gabar agora das minhas fraquezas, para que, assim, a proteção do poder de Cristo esteja comigo. E me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando pareço, ou quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Pelo texto, você já consegue compreender que Paulo estava muito mais confiado agora. Não na sua sabedoria, no seu orgulho, nas suas revelações, na sua intimidade com Deus, na sua oração. Você percebe que ele já não está mais, ele já está começando a perceber que sem Cristo nada somos, que sem a graça nada somos. Ele começa a perceber que sem a graça ele seria apenas mais um cristão, sem uma profunda intimidade com Deus. Então, daí eu pensei em 4 recursos que a graça nos traz, a partir desse texto. E eu espero que você entenda e se aproprie desses 4 recursos da graça do Senhor, essa graça preciosa, essa graça maravilhosa, que é a graça de Jesus sobre nós. O primeiro recurso é que é somente a graça de Cristo em nossas vidas que não nos deixa desanimar nos sofrimentos. Olha, irmãos, nesse momento há muitos cristãos no mundo inteiro sofrendo muito, sofrendo com essa pandemia e outros sofrendo por perseguições religiosas, outros sofrendo por ministérios difíceis que estão fazendo, missionários que estão totalmente vulneráveis a doenças e a problemas políticos e religiosos.
mas que estão simplesmente sustentados nesta graça preciosa de Jesus. Então, é a graça de Jesus que não nos deixa desanimar no sofrimento. Essa é uma das lições que aprendemos com esse texto de Paulo, nesse desabafo que ele teve escrevendo esse texto aos Coríntios. O segundo recurso divino dessa graça preciosa é que ela nos ajuda a identificar a causa dos nossos sofrimentos. Exatamente. Ela nos ajuda a identificar a causa dos nossos sofrimentos, para a gente continuar permanecendo em Cristo. Paulo percebeu que aquele sofrimento, aquelas perseguições, era para quebrar o orgulho dele. E ele, percebendo isso, ele se apegou à graça, a graça preciosa de Jesus. Ele identificou isso na sua vida, porque quando ele chega lá na frente, um pouco mais velho, a gente vai percebendo que Paulo vai baixando mais a guarda. Ele vai dizendo, miserável homem que sou. Ele vai, nas próximas cartas, ele vai demonstrando mais fraqueza e mais dependência do Senhor. Ah, quanta gente orgulhosa, quanta gente cheia de si mesma, precisando conhecer, experimentar a graça preciosa de Jesus, que nos ajuda a identificar aquilo que está nos causando sofrimento, nos causando perseguições, e nos mostra que, apesar disso, podemos continuar permanecendo em Cristo. Um outro recurso, que eu chamo de terceiro recurso dessa graça divina, essa graça maravilhosa, essa graça preciosa, é que ela nos mostra o quanto Deus, ele é soberano. Nos mostra o quanto Deus dirige a nossa história, o quanto Deus dirige a nossa vida, o quanto Deus dirige os nossos planos. Estamos cheios de planos. Tem gente já aproveitando a quarentena para fazer planos para quando passar essa fase, fazer isso, fazer aquilo e tomar tal de altitude. Agora eu vou... Tem gente querendo se tornar até mais crente depois dessa quarentena. Ora, sem a graça preciosa de Jesus e sem a certeza de que Ele é soberano sobre nossas vidas, e Ele é soberano sobre nossos planos, soberano sobre o nosso futuro, soberano sobre o nosso amanhã, porque a própria palavra diz que basta cada dia seu mal, sem essa graça preciosa, como um recurso divino para nos sustentar, todos os nossos planos serão frustrados. Porque Deus é soberano, Ele dirige nossa vida, Ele sabe exatamente o que precisamos para o dia de amanhã. Então vamos confiar e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então a graça é isso. Foi a graça que sustentou Paulo a suportar o espinho na carne. E foi por causa dessa graça preciosa que ele percebeu que é na fraqueza que ele se sentia forte, que ele conseguia ser o que ele tinha que ser, dizer o que ele tinha que dizer, por causa da graça preciosa de Jesus. E o quarto recurso que essa graça preciosa nos traz é que ela é a graça preciosa de Jesus que nos mostra o quanto imperfeitos e fracos nós somos. Quando Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, e eu quero ler para vocês, primeiro aos Coríntios, se você tiver a sua Bíblia aberta aí, você pode abrir 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 4 ao verso 14 ao verso 16, Paulo diz assim, olha que coisa interessante, Paulo fala, 14 a 16, graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim, ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Ah, sim, batizei também Estéfanes e a família dele, mas não lembro
de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho. E anunciá-lo sem usar a linguagem de sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. O que ele está dizendo é o seguinte: quando Cristo me chamou, toda essa sabedoria minha não teve muita importância não, porque eu tive que me adequar, que me submeter a essa graça preciosa de Jesus. E é por isso que lá, quando ele escreve a segunda carta, ele vai explicar esse texto com o capítulo 12 da segunda carta, mostrando que é a graça preciosa de Jesus que nos mostra o quanto imperfeito e fraco nós somos. Então, meus queridos irmãos, deixo nessa manhã para os irmãos essa palavra e encerro com uma frase de Dietrich Bonhoeffer, que é esse livro aqui, Discipulado. Quando ele fala sobre graça e discipulado, ele tem uma frase que ele diz assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina comunitária. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem a cruz. A graça sem Jesus Cristo. A graça sem o Jesus vivo e encarnado. Paulo está falando não dessa graça barata. Paulo está falando da graça verdadeira, que levou com que ele fosse o maior evangelista e o maior missionário de todos os tempos. Eu gostaria que você pensasse no seguinte: ninguém crê sem obedecer. Primeiro vem a obediência, depois vem a fé. Pedro precisou obedecer para crer. E muitos outros, chamados por Jesus, precisou obedecer para crer. Mateus, na coletoria, quando Jesus chamou ele para ser discípulo, ele seguiu Jesus para depois crer. A graça nos ajuda a primeiro obedecer, para depois crer. Essa é a graça preciosa. Essa é a graça que Paulo fala. Essa é a graça que eu e você precisamos. Essa é a graça que é o recurso divino para nos fortalecer na nossa caminhada discipuladora. Sem essa consciência de que eu preciso obedecer para crer, e sem essa consciência de uma graça firmada em Cristo e na cruz, a gente vai ter uma graça barata, uma graça sem resultados, uma graça que não faz diferença. Mas a graça de Jesus, escrita por Paulo nesse capítulo, é uma graça que vem como recurso para que a gente possa continuar servindo ao Senhor e vivendo a vida que Ele quer nos dar. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é esse Cristo, é esse Jesus que nos chama ao discipulado verdadeiro, ao discipulado que se importa com a sua vida pessoal, primeiro, e com a vida do outro, porque graça é preciosa e a única graça é a graça de Jesus por nós. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar pela sua vida e orar pela sua família. Senhor amado, querido Pai, obrigado pela graça preciosa que fomos alcançados na cruz do Calvário. Obrigado pela cruz. Obrigado pela redenção. Obrigado pelos sofrimentos, se esses sofrimentos estão nos ajudando a nos aproximar mais do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que Tu faz em nossas vidas, pelo que o Senhor faz
em nossas famílias. E nesse momento, ó Deus, eu te peço que a graça do Senhor seja com todos os meus irmãos, em Cristo Jesus, para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe.